Fala galera da GTO Poker Pro, Alex novamente para mais uma videoaula. Dessa vez eu quero falar sobre um assunto que basicamente acredito que deixa a comunidade inteira muito excitada em falar sobre. Eu vou falar sobre Triple Bells, que é basicamente um momento muito mágico do poker. Todo mundo ama ver bons que a galera aplicou um Triple Bell, principalmente porque na medida que você aumenta open raise pré-flop, aposta flop, aposta turn, muitas vezes quando chegamos no river o pot está muito grande e são esses momentos de potes gigantes que deixa a galera muito emocionada. Então eu acho que é um assunto que a maioria vai ter muito prazer em assistir e em comentar sobre em seguida. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar que eu separei essa aula em duas partes. A princípio essa aula vai ser uma aula só, claro. Só que eu separei essa mesma aula em duas partes pelo fato de que eu vou falar primeiro sobre a minha percepção de Triple Bells. Então eu vou falar um pouco sobre os motivos que eu costumo aplicar o Triple Bell e os motivos que foi me ensinado. E em seguida eu separei também algumas mãos no Poker Tracker pra gente poder ver e poder comentar junto, ok? Então primeiro eu vou falar sobre a minha percepção, em seguida a gente vai ver essas mãos e eu vou comentar pra você a minha percepção de cada mão, pra a gente poder entender melhor sobre tal assunto, ok? Primeiro vamos para os motivos. Perceba que eu separei alguns motivos, tem outros motivos também que eu acabei esquecendo, mas acho que esses daqui são os mais importantes. Então, o primeiro motivo é o bluff. Eu acho que é essencial você ter um range de bluff no seu triple bell, principalmente pelo fato de que não adianta você, por exemplo, sair dando triple bell por valor sem ter bluffs o suficientes para poder balancear. Então, tipo, é meio bizarro você falar que esse spot eu não consigo dar triple bell por bluff, já que você também não vai poder dar por valor. Então, basicamente tudo se resume a balancear. Se você faz uma coisa por bluff, você vai ter que fazer o mesmo por valor. Então, caso alguém tenha assistido a minha aula sobre divisão de ranges, tem um momento que eu falo um pouco sobre o bônus do range. E percebam que eu falo também sobre as sequências de triple bell. Então, basicamente, as mãos que estão no bottom do seu range vai controlar suas frequências de 3 barris, principalmente quando eu falo sobre bluffs. Então, aqui nos exemplos de mãos vocês vão ver que tem algumas mãos que estão realmente no bottom do meu range e que eu sou obrigado a blefar. Em seguida eu vou estar explicando o motivo. O segundo motivo é extrações de valor. Exemplo, essa é a parte mais fácil, porque é geralmente a parte que a gente está no topo do nosso range. Então, quando você tem uma mão muito forte, você quer extrair valores de todas as formas possíveis. Então, você vai querer sempre dar triple bell, sabendo que vai tomar call de um range mais fraco e um range grande do vilão. Então, a mão não precisa, sinceramente, ser tão forte assim. Se o vilão for mais fraco, você vai conseguir extrair 3 barris de alguma forma dele. Então, vai depender muito do vilão e de quem contra você está jogando. Agora tem um range percebido. E explorar o range percebido do vilão é muito importante. Então, se o vilão fez alguma ação que demonstrou ter um range mais fraco, é muito importante você tentar explorar isso. Então, explorar o range percebido do vilão é de extrema importância. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar aqui é você apostar em cartas que estão no seu range percebido. Vai ter alguns exemplos também que eu vou explicar bem disso daqui, ok? Então vamos falar agora sobre as streets. Primeiro flop, cara, basicamente antes de você aplicar um continuation bet, eu acho que é de extrema importância, principalmente no flop, você analisar o range pré-flop do vilão. Porque é a partir daí que a gente vai encontrar motivos para apostar no flop. Exemplo, vamos supor que o vilão tem um range que não folda muito para ser bet. Vamos supor que o range do vilão pré-flop é um range bem fechado. E esse range bem fechado continua praticamente, sei lá, 95% contra um c-bet. Então ele vai foldar 5% do range dele, o que é bem pequeno. Então não faz muito sentido você aplicar um c-bet. Então, antes de fazer qualquer coisa no poker em si, não só na continuation bet, mas no poker, pense em bons motivos para isso. Exemplo, eu vou dar um tribet. Eu tenho bons motivos com, sei lá, tipo um 8-7 off pra dar um tribet 90 blinds dips? Não tenho, então eu não vou tribetar o 8-7 off.
Então, se você começar a pensar em bons motivos para tudo que você vai fazer no poker, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Outra coisa também que não tem nada a ver com a aula, mas eu queria pegar no pé de vocês é quando vocês estiverem tendo coach individual ou até mesmo coach em grupo e algum de seus professores explicar alguma coisa que você não concordou muito. Cara, você simplesmente chega pra ele e pede bons motivos. Perceba que a sua vida vai facilitar bastante quando você começa a pedir bons motivos pra tudo. Exemplo, teu amigo te chama pra balada, você vai pedir bons motivos pra isso e assim segue. Mas voltando pra aula, beleza. Antes de aplicar um CBET, eu chamei a atenção pra vocês procurarem bons motivos pra CBETar. Então, se você tem uma fold equity muito grande em um CBET e se o vilão e se sua mão tem bastante equidade, já temos bons motivos para aplicar Continuation Bet. E perceba que esses dois motivos que eu encaixei se encaixam muito com uma posição em si, que é a posição do Big Blind. A posição do Big Blind vai ser a melhor posição possível para a gente do Triple Barrel, principalmente pelo fato de que é um range muito grande. Então, se é um range muito grande, é um range que provavelmente vai foldar muito para ser bet, já que se ele pagou com muitas mãos pré-flop, ele não vai ter mãos suficientes para defender pós-flop. Não que tal jogador esteja errado em defender muito Big Blind, tipo, nada a ver. Realmente ele deve defender muito Big Blind, porque as odds que ele tem são muito baratas, afinal ele já tem um blind vestido. Porém, não deixa de ser um range explorável. Então é um range que você geralmente vai ser a posição que você mais vai ser beta contra. Então foquem nisso, foquem muito no Big Blind. Então o flop é basicamente isso, analisar a fold equity do vilão, analisar o range dele pré-flop também. O turn é uma street que eu gosto de dizer que é a street que tá tudo em aberto. Então é uma street muito importante, principalmente para essas duas palavras aqui, extrair valor. Então a extração de valor no trade é muito importante. Por quê? Porque no trade tá draw de sequência em aberto, tá flush draw em aberto, tá tudo em aberto. Então basicamente é a melhor street para você extrair valor. Diferente do river. Exemplo, chega no river você não tem draw para extrair. Você não tem flush draw, você não tem draw de sequência. Muitas vezes você não vai conseguir extrair de um segundo par, porque os vilões costumam foldar combo de segundo ou terceiro par no river. Então o river é uma street que é, já muda tudo de figura. Vai ser uma street que você vai estar mais polarizado. Então você vai estar representando aquele famoso tudo ou nada, ok? Então o que muda de street para street são esses motivos que eu expliquei. E basta a gente tentar jogar bem em todas elas, ok? Eu acabei anotando aqui alguns motivos, que foi basicamente o que a gente comentou. Apenas acrescentei um motivo a mais aqui no turn, que no caso eu falei sobre extrair valor, então focar muito em extrair valor e também focar no que o vilão possivelmente para algum c-bet pode foldar para um segundo barril. Se for um range grande que você vai soldar, o seu continuation bet no treino vai ser efetivo, beleza? Então basicamente a gente já falou sobre as streets, agora a gente vai para alguns exemplos. Cara, tipo, um exemplo que eu achei muito interessante, que eu tava pensando antes da aula, foi esse seguinte board. Eu parei para pensar em um board em si e acabei vindo esse board na mente, que já está aqui no Power Ake Lab e também aqui no bloco de notas, que é um board i7292 Rainbow. Então, esse board eu achei muito interessante porque é um board que você tem poucos combos para dar triple barrel por blefe, se a gente pensar bem. Então vamos pensar um spot que é o seguinte, vamos pensar um spot de UTG contra Big Blind, ok? Vamos pensar que um certo vilão abriu o Open Raise do TG, sei lá, tipo, eu mesmo abri do TG, com, sei lá, eu não vou citar as cartas agora, eu vou colocar XX, ok? Porque eu quero que vocês pensem nessa mão em seguida. E um outro vilão, sei lá, um outro jogador defendeu no Big Blind, tipo, outro vilão não dá, né? Ou é um herói ou é um vilão, não tem como ter dois vilões, mas vamos lá, seguindo. Então beleza, eu abri do TG e o vilão defendeu no Big e o bolo veio i7-2. Então beleza, tipo, esse é um bolo do standard que você vai dar bastante continuation bet, principalmente para ele ter vantagem de range, para saber que o vilão tem bastante fold act nesse board em si, ele não vai conseguir se defender com muitas mãos, então é um board bem fácil de se jogar o flop, beleza. Aplicar um c-bet baixo geralmente vai ser bem efetivo. Só que aconteceu que o vilão deu call, então você foi lá, aplicou o c-bet e o vilão pagou. Eu não estou colocando sizes nem tamanhos de blinds nessa mão, porque não importa muito para esse exemplo.
Então vamos lá. Daí o turn veio um 9 de ouros e você foi lá e aplicou um C-bet. Lembrando, a gente ainda não sabe qual a mão que a gente tem. Mas vamos supor que você abriu no escuro e deu um C-bet flop e aplicou um second barrel no turn. E o vilão continuou pagando. E o river veio um 2 de copas, como tá ali. Então, basicamente o board se formou. E agora eu quero que você pense o seguinte: qual que seria a melhor mão para você dar um triple barrel por bluff nesse spot? Por valor, eu não preciso comentar muito porque é fácil, mas vamos pensar na melhor mão para você dar um triple barrel por bluff nesse spot. E se você não tiver nenhuma mão para isso, perceba que você está desbalanceada, porque tem mãos de valor que você dá triple barrel por valor aqui. No caso, vamos supor um Ice Rei, um Ice Dama, por exemplo. Eu não vou nem colocar o Ice Valete para não complicar mais ainda, porque daí vamos ter que achar mais combos para blefe. Mas eu quero que você pause esse vídeo por 30 segundos e pense em um combo que seja bem legal para dar um triple barrel aqui. E nos motivos, claro. Tipo, não adianta você pegar e colocar, sei lá, 8 e 6 da vida. Tipo, sendo que o 8 e 6 nem tá no teu range de open race, tá ligado? Eu quero que você pense em uma mão que realmente tá no teu range e tudo mais. Espero que você já tenha pensado nessa mão, porque é só pra você pausar o vídeo, claro, eu não vou pausar. Eu já vou colocar aqui uma mão que eu acho bem interessante e os motivos. Perceba que o Valete Dama é uma mão muito interessante pra você dar um triple barrel nesse spot. Principalmente porque o Valete Dama off você tem bastante combos pra isso. E o Valete Dama, basicamente você tá bloqueando os melhores possíveis combos de top pair que o vilão poderia ter nesse momento. Supondo que ele tribetaria o Ice Rei pré-flop, o topo do range dele em top pair estaria entre Ice Valete e Ice Dama. E com o Valete Dama você tá bloqueando em uma certa frequência essas mãos. Então é muito interessante você colocar no seu range de blefe, já que é um board do Rainbow, não tem muito flash draw pra gente beta trade, na verdade não tem nenhum, já que é um Brodo sem flash draw algum, então você tem que procurar alguma mão total air mesmo. E uma mão interessante seria isso, seria aplicar umas blocks legais. Então, escolhi o Valete Dama por esses motivos. Claro que o Rei Dama também pode ser que seja interessante, ou o Rei Valete, porque são blocks, mas lembrando que o Dama Valete você bloqueia esse Dama e esse Valete, diferente do Rei Dama que bloqueia esse Rei, que é uma mão que eu não preciso bloquear nesse momento, já que em teoria o vilão tribetaria pré-flop, beleza? Só colocar aqui. E perceba que são tipo bastante combos se a gente pensar em, em combos de valor de blefe, se a gente quer realmente balancear esse spot. Então, tipo, o Valete Dama em si off só não cobre isso, sabe? Nem o Suiker, então você teria que procurar mais combos ainda pra fazer isso. Talvez o 10 Valete off Suiker também poderia se encaixar nessas mãos, porque, pô, eu tô bloqueando também um dos melhores combos de top pass possíveis do range do vilão, que é o Ice 10 e o Ice Valete. Então, você teria aqui 32 combos. Então, talvez essas são mãos legais pra você conseguir balancear esse spot. Agora, mudando um pouco de figura, eu já terminei um pouco sobre essa parte. Eu vou agora para os comentários das mãos aqui que eu separei. Eu tenho algumas mãos aqui que eu separei, são todas jogadas por mim. A primeira mão é um Dama Valete, que eu abri Open Raise do TG1. Algumas mãos eu não vou lembrar assim, mas tipo, a alveação com certeza eu vou conseguir explicar pra vocês. O Dama Valete, eu acho que é bem estranho de você aplicar um Continuation Bet nesse flop. Afinal, é um flop que a gente tem total vantagem de range, então não preciso explicar muitos motivos para o C-bet. O size em si não precisa ser muito alto, já que é um board que eu tenho muita vantagem de range e que o vilão for dar um range enorme. Ele acabou pagando. O training foi muito bom pro meu range em si, porque agora eu tenho duas pontas. Então com certeza eu vou continuar apostando. O river foi realmente muito ruim, óbvio. Afinal eu não realizei minha equidade, porém, se a gente pensar bem, essa é uma mão que basicamente está no bônus do meu range. E como eu falei pra vocês, o bônus do range a gente tem que sempre blefar. Eu não consigo ver mãos piores, pode até ter alguma mão pior pra blefar nesse spot, que eu daria um bet flop, um bet trade, mas eu não consigo ver em si agora. Mas lembrando que tudo
no bolo do seu range ou próximo à bola do seu range, você é praticamente obrigado a blefar. Principalmente para controlar suas frequências de triple bell. Então eu fui lá para um terceiro barril, acabou não passando em si, mas justamente por isso, porque o vilão estava bem próximo do topo do range dele aqui. Então, apesar de ter o valete e o dama em si bloqueando uma certa frequência desse tipo de mão, ele ainda tem aqui, claro, tipo, eu não estou bloqueando em 100%. Essa mão aqui já é um pouco diferente. Eu abri 7-9 off do cutoff, que é um pouco loose sim, principalmente quando tem alguns regs na tua esquerda. Aqui eu já consigo ver dois regulares. Mas ok, vamos lá, provavelmente eu estava me sentindo muito confiante. Eu tô com meu pior draw de sequência possível, também tô no bottom, por enquanto. Apostei forte, principalmente porque a gente tá muito deep. Daí você fala, pô Alex, mas você apostaria forte com outras mãos nesse spot? Sim, com certeza eu apostaria forte com outras mãos nesse spot. Exemplo, eu posso apostar bem forte aqui com o 8-8 ou com o 10-10, que são mãos que eu não tô bloqueando top pair numa frequência alta. E pra isso eu posso balancear com meus bluffs. Então é bem de boa eu betar mais alto, em um jogo mais deep. Acabei tomando call. O turn em si parece ser um pouco bom pro meu range, porque eu posso estar se betendo algumas mãos como Ice Rei, como Rei Valete aqui nesse spot, principalmente contra o range do Big Blind. Porém, também é muito bom pro range dele, porque ele tem também Rei Valete no range. Ele pode ter, tipo, eu acho muito difícil ele ter Ice Rei, já que ele bateria pré-flop, eu acredito. Mas ele pode ter Rei Dama, ele pode ter Rei 10 também, que ajudou o range dele. Até um Dama Valete também não atrapalhou tanto, porque ele tem segunda pai e duas pontas. Mas, como eu disse, eu tô no bottom, eu tenho que continuar blefando da minha mão. E continuei apostando bem forte. Ele me deu call. E o River trouxe uma carta muito boa. Um dos motivos do bet forte no trade ter sido muito bom é justamente esse River. Perceba que quando eu beto muito forte, ele não vai ter odds suficientes para pagar com alguns combos de flush draw, que ele não tem algum par. Exemplo, vamos supor que ele tem um 7-6 de espadas. Com 7-6 de espadas ele não pode me dar check cock, porque ele não tem odds necessárias para isso. Ele vai ter muito party odds, então esse size grande no turn me deixa muito confortável para representar algumas mãos no river. Então, BT forte no turn, e esse river é muito bom para continuar blefando. Daí você pensa, pô Alex, mas agora você não tá no bottom do seu range. Cara, tipo, pense bem assim. Talvez esse set primeiro, mesmo com esse set, talvez ainda assim eu esteja no bottom do meu range. Porque pensa em mãos que eu aplicaria o, o C-bet flop e eu chegaria nesse river sem nenhum showdown value. Então, tipo, tem pouquíssimas, talvez uns flush draws bem baixos, tipo 5, 6 de espadas. Que na verdade eu realizei meio que idade, né? Então não tem, tipo, basicamente não tem mão que eu beto flop, beto turn e chego nesse river com um valor pior. Então, muitas vezes um par confunde a gente. Às vezes um par acaba deixando a gente com uma ilusão de que a gente tem valor. E na verdade a gente tá no bolo do range mesmo, porque se a gente pensar bem, não tem uma mão pior que um par de 7 nesse bolo do que eu teria. Então, mesmo com esse 7 eu teria que blefar. Porque na medida que eu dou check nesse river, eu tenho certeza que eu tô perdendo essa mão 100% das vezes, já que não tem mão pior, que ele vai me pagar que ele vai me pagar 2 barris no turn. Então, esse 7 eu acabei continuando apostando. Lembrando que a carta de espadas em si era muito boa para meu range. Apesar de eu não ter blocker nenhuma de espadas, esse 7 espadas foi essencial para continuar blefando. Acabou que passou. Subi um par de 6 do botão. Tomei um call do Big Blind. Fui de continuation bet. Eu costumo ser um muito grande contra o Big, principalmente porque o Big tem um range de call muito loose para flop. Eu não gosto muito do check nessa mão, pelo fato de que a minha mão precisa de um pouco de protection, então, exemplo, suponha que o cara tem uma mão do tipo, sei lá, valete off, que suponha que ele fold nesse flop, que não é normal, mas suponha que esse cara seja um cara explorável que acabe foldando muito pra ser bet. Eu consigo negar equidade pra mãos desse tipo, então o check realmente eu basicamente dificilmente vou conseguir ganhar essa mão no showdown. Então eu fui de ser bet flop. Acabou que veio uma carta muito boa pra me bluffar, que é o Ice, óbvio. O Ice tá muito no meu range de open raise pré-flop e eu basicamente se bateria todos os ases que eu abri pré-flop aqui, então com certeza eu vou transformar agora esse 6-6 em bluff e vou apostar. Ele deu call.
Eu acho que ele ainda vai continuar pagando com alguns combos de segundo pai, então pra fazer foldar esses combos de segundo pai eu vou pra mais um no River. Eu betei um size também que eu não represento só Ice, mas posso representar também uma mão como Rei Rei, Dama Dama, Valete Valete, já que eu tenho valor ainda em betar essas mãos, acredito eu. Se é um cara que tá pagando demais com os combos de segundo par deles no turn. E acabou que ele até pagou com uma mão pior, ele pagou com o terceiro par. Tipo, provavelmente ele deveria ser um jogador mais fraco, porque, tipo, eu no lugar dele eu me sentiria muito mal contra esse size que eu fiz no River, mas em si, segue o baile. O resultado da mão não tem muita diferença aqui, quero explicar mesmo é o conceito. Vamos lá, abrir 8-9 suited em um jogo bem deep, eu acho que é ok. Fui de continuation bet, não preciso ser beta tão alto nesse board. As mãos que eu quero fazer foldar foram tanto pra 100 como pra 150 ou 180. Acertei um flush draw no turn, que é basicamente aquela parte que deixa a gente mais tenso. Tipo, eu realmente gosto quando vem uma carta assim, porque, pô, eu vou puxar um pote muito bom, eu vou perder um pote muito bom, então, pra mim, o longo prazo é que importa. Betei forte no turn, principalmente porque esse cara tem mãos que ele vai ter par e broca nesse turn, então pra eu fazer florar essas mãos eu tenho que apostar bem forte, tipo rei valete, rei dama, 10 dama, 10 valete. E o River é uma tragédia também pra mim, porém, lembrando, eu tô no bolo do meu range, ou bem próximo a isso, então eu tenho que apostar. E fui pro Triple Bell e ele acabou foldando. Essa mão eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas vamos lá. Ah, cara, essa mão, cara, eu me senti muito feliz quando, depois que eu pensei no bordo pra aquela, lá no bloco de notas, aquele bordo, esse bordo aqui, A7292. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa mão porque é um bordo basicamente idêntico e é uma mão que eu coloquei no exemplo, que é uma mão de valor do S-Dama, então eu fiquei bem feliz quando eu vi, ó. É, um simples triple bell por valor, onde o cara me paga com mais valete, que eu acho também bem standard, mas eu fiquei feliz em si porque foi um bordo bem parecido com aquele que eu citei no exemplo, então. Mas é basicamente o que eu queria colocar nessa mão aqui, é basicamente explicar aqueles motivos que eu falei pra você. Tome muito cuidado porque vocês precisam procurar combos de valor realmente pra esse bordo, então talvez aqueles combos que eu citei sejam bem interessantes. Já que é um bordo sem flush draw pra você blefar ou algo do tipo. Na S9 eu subi do cutoff, que eu acho bem standard. CBT fraco no flop, como standard também. Uma coisa importante também que eu esqueci de citar é que o size bet que você faz no flop pode conseguir levar o river sempre ao win. E tipo, sempre que você fizer 10% do stack do vilão no flop, você vai conseguir levar ele ao win no river. Então é bem importante você ficar atento com essas coisas, mesmo fazendo isso por valor ou por bluff. Então perceba que eu fiz aqui próximo de 10% do stack dele. Eu fui de segundo barril e eu fui de chove river por valor, claro. Porque uma coisa importante também para você começar a pensar é olhar as mãos de valor que o vilão pode ter que são à sua frente, de acordo com o range dele pré-flop. Exemplo, se você pensar bem, quando eu abro do cutoff, o vilão vai chovar basicamente todos os combos de ases, né? Se ele não chovar pelo menos os combos de ases mais fortes que o meu, ele deveria chovar, porque o range do cutoff é muito loose e ele vai ganhar muito dinheiro com a minha fold equity. Então, eu tô muito tranquilo nessa mão porque tem poucas mãos que estão me vencendo, tipo, só um provável 10 de dama off, porque o suited ele teria que me chovar pré-flop, mas o resto eu tô ganhando, ou algum combo de 2 pass do tipo vala 6 suited ou rei 6 suited, que ele pode estar me ganhando, que é muito improvável também, porque são pouquíssimos combos. Então eu fui para um triple bell bem tranquilo aqui pro valor. Tinha quase certeza que eu tava na frente quando ele me apresentar as 10 off, que eu achei bem estranho, porque ele não deu resteel pré-flop. Mas ok, né? Cada um com sua estratégia. Acho que no longo prazo eu vou estar ganhando mais dinheiro mesmo fazendo isso. Tipo, talvez não contra esse vilão que eu não tenho informação, né? Que pagaria com as 10 pré-flop. Mas vamos lá. 10 de Valete Suited. Eu abri do botão, que é bem standard. Tomei call do Big Blind. Fui pro Continuation Bet. Cara, outra coisa que eu queria mencionar é que percebam que a grande maioria das mãos que eu tenho no exemplo, nos exemplos aqui são contra o Big Blind. Então percebam que aquilo que eu falei no bloco de notas lá
é real, tipo, o Big Blind é realmente o range mais explorado, tipo, e isso aqui, claro, eu fiz um filtro no Poker Track e acabei vendo que a maioria das mãos também são contra o Big Blind, então é realmente o range mais explorado porque é o range mais loose pré-flop. Eu fui de C-bet flop, acertei o flush down no turn, continuei betando, e errei o flush down no turn, continuei betando de novo, e eu fiz um size meio que pra onar o vilão também, tipo, pra onar no pensamento, claro. Exemplo, eu poderia sim ter betado bem grande no river, principalmente porque eu acho que tem pouco combo de flush draw no range dele. Mas eu acho que ainda tem muito combo de 8 que ele tem no range dele. Não só de 8, como pode ter também algum par de tipo 9-9, 10-10 no range dele que eu posso fazer foldar com um size mais sick. Então, exemplo, se eu faço um size bem grande no river, eu tô basicamente polarizado em flush. Mas se eu faço um size menor, eu posso ter tanto um flush, claro, como um rei ou uma dama. Tipo, imagina que eu betei valete dama flop. O turn foi perfeito pro meu range percebido, porque tem muito rei no meu range de open raise. Então eu apliquei um second bell. O vilão me deu call. E veio essa dama no river. Eu posso simplesmente falar betar essa dama. Tipo, não é uma tragédia falar betar essa dama no river. Então eu fiz um size para representar um range grande. Eu posso fazer um size maior também para representar um range menor. Porém um range polarizado, que também não é uma tragédia. 8-6 suite, já acredito que essa seja a última mão. Não lembro muito bem também dessa mão, mas vamos lá. Isolei a mão pré-flop contra um limper que eu geralmente gosto de classificar como fish, os caras que entram de open limp. Fui de c-bet por aqueles mesmos motivos de negar equidade e tudo mais. Eu acho que dando check eu vou deixar ele realizar equidade com muitas mãos, como 9-10, 10 e valete, valete e dama. Então, se eu fizer foldar essas mãos no flop também não é ruim pra mim, principalmente porque eu vou estar puxando o pote já em si e não vou deixar ele realizar equidade de graça. Veio um Wise Entende, que é uma carta muito boa para o meu range perceber, então fui de Second Bell. Principalmente para fazer foldar alguns reis ou alguns pares médios que ele pode ter no range dele. E o River eu vou pro Triple Bell também para continuar fazendo foldar os reis. Então, betei um pouquinho mais forte, ele acabou foldando e eu puxei o pote. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.